Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta com mais um Beyond the Cave, um episódio, um podcast para falar das coisas do dia a dia, de filosofia, de medicina e de tudo que nos vier à cabeça, na verdade. Falar da vida, né, cara? Da vida, como ela é boa e como ela é. Como faz para ser boa. No episódio de hoje, episódio 3, vai uma boa pergunta para vocês. O médico é realmente rico? Rei Midas, Salomão e a preferência temporal. Vamos explorar, acho que, assuntos cotidianos e que mexem com a gente no dia a dia. Para começar, e obviamente direcionado à pergunta específica, o médico ele é realmente rico? Eu começo falando uma coisa que eu vivencio, que é essa questão de pressão quando você se forma, que você entende que você tem uma possibilidade muito boa do ponto de vista financeiro, e a primeira coisa que você quer resolver é a sua independência financeira. Sim. Isso, eu acho que todos, né? Todos quando se formam, eles vislumbram essa possibilidade que antes a gente nem imaginava que existia, né? A gente sabe que lá no primeiro episódio a gente falou muito da caverna, e uma das questões colocadas foi o piso dela, e comparado com a sociedade em geral, o médico ele tem possibilidades muito além do ponto de vista financeiro. E a questão de ser rico ou estar rico, né, que é uma diferença também, é fundamental. A primeira coisa que a gente quer é ter o nosso próprio apartamento. Acho que isso é no geral, né? A questão da propriedade privada garantir isso. Só que às custas do quê? Né? Desse médico que está buscando a riqueza do ponto de vista financeiro, porque vamos extrapolar um pouco a questão financeira quando a gente fala de riqueza, né? Esse cara, ele vai atrás, ele busca, obviamente, que nem já falou também, imitando, né? Vendo o que ele aprendeu, buscando essa primeira independência, tá? Eu vejo, do ponto de vista, simplesmente falando de dinheiro, de conquista de dinheiro, que isso leva, ao que a gente estava conversando um pouco antes, a uma agitação natural do ser humano, né? 1000 afazeres, pô, cara, desculpa perguntar, mas assim, quantos hospitais vocês trabalham, né? Todos nós aqui, né? Eu posso dizer que eu já tive 7 empregos. 7 empregos, 1000 afazeres, 2000. Detalhe, 7 empregos concomitantes. É isso que ele tá querendo dizer. Exatamente, ao mesmo tempo. Então é aquela vida louca. O cara, com esse objetivo primário que nos é oferecido, e que assim, a gente entende, porque eu pelo menos vejo que esse é o primeiro meio de você tentar conquistar algo que realmente é seu do ponto de vista material, e isso te dá uma possibilidade de muito mais abrangente. Então, não que seja ruim, né, buscar isso. Acho que essa é uma coisa natural. Isso tá no ser humano em si, e muito mais no médico como um profissional liberal. Você não acha que está cada vez menos? Só pegando o gancho do que você está falando, eu acho muito curioso, porque essa ideia de você ser um liberal, no sentido de que você tem um skill set, você tem algumas aptidões. No seu caso, você é um cirurgião. Você sabe o que você tem que cortar, onde você tem que dar o nó, você sabe os tempos cirúrgicos, você sabe complicações de cirurgias, reabordagens cirúrgicas. Então, você tem skill set. Você não acha hoje que o espaço para o médico trabalhar nesse mercado, enquanto vender esse skill set está cada vez menor, está cada vez mais pautado pelo mercado? Não falo isso com fatalismo, falo isso como um observador, pura e simplesmente uma observação. Sim, sem dúvida, concordo. É porque toda questão de prosperidade, ela tem que estar imbricada no que você vai fazer com aquilo que você aprendeu. Eu não vejo mais, por exemplo, o médico se gabando de ser um profissional liberal.
Eu vejo que a gente vê hoje pessoas querendo construir uma carreira enquanto elitista, ou querendo construir uma carreira enquanto um espaço pré-definido com pouca liberdade para... Eu discordo um pouco. Eu acho que tem muito, realmente, tem essa questão da segurança que o médico ele busca isso do ponto de vista até de uma carreira pública, de você ter Vou te dar um exemplo, deixa eu ser mais pontual. Consultório. Quantos colegas você conhece hoje que se gabam, que se jactam merecidamente de ter um consultório? Quantos veem no consultório um futuro? Consultório enquanto os seus pacientes. Assim, se você for colocar o médico em geral, não direcionar para os nossos conhecidos específicos, porque aí já tem uma seleção por faculdade e N coisas, eu acho que você está certo, realmente. A grande maioria não está apostando na questão individual do consultório. Isso vai ser a minoria. Inclusive, o que vai conseguir ter entre aspas, a fortuna disso, muito poucos, sem dúvida. O que você acha, Caio? Cara, eu acho que a aposta mudou, né? A aposta da riqueza mudou, né? Então, eu vejo como o médico sendo antes o que ele entendia por liberal é diferente do que se entende hoje, né? Então, hoje é meio que um arremedo no sentido de que o profissional liberal é aquele que pode trabalhar em qualquer lugar. É isso que a maior parte dos médicos entendem, né? E não esse entendimento um pouco mais elaborado, que é o que a gente está discutindo aqui, que a gente pretende discutir. Eu concordo com o Camarão. Então, primeira coisa, né? Boa noite, Camarão. Boa noite, Reginho. A gente não se cumprimentou aqui, né? Então, né? Então, olha só. Eu acho que está cada vez mais difícil. A aposta está cada vez mais nessa questão de riqueza imediata, do estilo Tio Patinhas, né? Porque as pessoas cada vez mais veem um trabalho enquanto um fardo. É aquela história que a gente, né, pode fazer um episódio em relação a isso, a revaloração do trabalho, a ressignificação do trabalho, passa por esse conceito. Mas eu tendo a concordar com o Marco que, sem dúvida, que a aposta está cada vez maior nessa questão de remuneração financeira. O evento Covid, a pandemia, é uma prova cabal disso, né? Isso serviu de confusão, né? E para as gerações que estão se formando agora, isso eu acredito que vai ter um impacto absurdo, mas não retira o fato de que o entendimento hoje da atuação do médico passa por essa aquisição de confortos econômico-financeiros, que eu acho perfeitamente legítimo. Então, assim, e aí concordando contigo, né? Você quer sair da mesa das crianças, né? Você quer você quer ser de fato um profissional liberal, né? Você quer ter a sua autonomia, conquiste-a, né? Da melhor forma, a melhor forma de conquistar a sua autonomia no Brasil é comprando-a com a sua independência financeira. Não, sem dúvida. Então, já que você está ilustrando isso, conta pra gente como foi para você lá no começo, quando você se formou, que você sabia do teu potencial, estava terminou a faculdade, foi fazer clínica médica para depois fazer cardiologia. Naquele momento, depois aqueles primeiros anos de residência, quando você não vai para o exército, você acaba focando mais em aprender, né? O teu objetivo primordial é o aprendizado. Você dá plantão fora, você vê uma questão importante nisso, porque você quer ter uma liberdade, certo? Mas o enfoque primordial é a questão do aprendizado. Logo depois disso, que é quando você teoricamente já tem um aprendizado conquistado, você vai direcionar ao que a gente está falando, que foi o que você acabou de dizer, né? Que o jeito mais fácil no Brasil hoje tenha sua independência financeira para você conseguir depois acessar outras coisas, talvez. Como que foi, Caião? Você lembra disso? Daí contextualiza, acho importante, porque as pessoas vão olhar para isso e vão se identificar no que você está falando. A primeira coisa que você está falando é a diferença entre servo e subordinado, né? Então, assim, complementando o que a gente estava falando, né? Então, hoje, qual a ideia do médico? É a ideia de qualquer outro profissional,
né? Eu acho que o ponto é que o entendimento do profissional liberal ele foi de alguma maneira esquecido. Então hoje o médico ou qualquer outro profissional liberal, faço sempre questão de falar isso, né? Então qualquer outra profissão liberal, né? E que juiz, enfim, a gente pode falar disso, mas assim, a gente usa médico porque a gente parte aqui, a nossa premissa filosófica é partir do que a gente está enxergando, né? Então serviria para qualquer outro. Serviria, né? Para qualquer outro. Profissional, né? Autônomo, liberal. E por que tem que ser liberal? Porque você tem a sua própria capacidade de gerar a sua quantidade de trabalho. Então, esse acho que começando a responder a tua pergunta, né? Então, assim... Você ter controle sobre a sua capacidade produtiva. Exatamente. Então, assim, para mim é fácil, eu sou filho de português, né? Então, isso nunca foi um problema, né? Eu tive o privilégio de, na minha família, ver as pessoas trabalhando muito, aprendi que era assim que tinha que ser, né? E também não tenho médico na minha família, então também ficou bastante fácil, né? Então, no momento em que eu me formei, eu falei, bom, beleza, eu já sei o que eu quero fazer, né? Mas eu também já sei o que eu não quero fazer, né? Então, no sentido de uma certa autonomia e menos subserviência, né? Então, assim, eu procurei, como a gente já falou nos outros episódios, aprender o máximo possível em todos os lugares que eu estava, né? Então, assim, a premissa inicial foi o ganho monetário financeiro, enfim, né? E tem uma história muito boa, né? Que tem um amigo comum nosso que é da mesma turma da minha esposa, e aí eu já não estava mais no ABC, já estava em São Paulo, né, fazendo a minha formação, e ele encontrou, né, a minha, na época, namorada, atual esposa, e falou assim, puta merda, e aí, o Caio, tal, não sei o que, faz tempo que eu não vejo o Caio e tal, né? Ela falou, não, tá bem, tal, tá tudo bem, graças a Deus, tá trabalhando bastante, né? Tá trabalhando bastante, né? Das duas, uma. Ou ele quer casar, aí ela ficou toda feliz, né? Ai, que legal, que legal. Ou ele tá querendo trocar o carro. Ela, filha da puta, ele falou que ia trocar o carro, tal. Então, assim, né? Então, assim, a gente começa... eu acho que a ideia da que a gente discutir aqui é começar por essa questão dessa riqueza mais comezinha, né? Essa riqueza mais comum, ela você satisfazer esses seus desejos, né, de alguma maneira, para que no meio desse jogo você consiga fazer opções, né? Então é o que eu sempre falei, né? Eu lido com alunos e com residentes há uns 15 anos. Você tem uma oportunidade aqui nessa mão, aí apareceu uma outra, você está segurando com a sua mão direita, aí apareceu a outra oportunidade, o que você vai fazer? Você vai pegar com a sua mão esquerda, né? Aí você está lidando lá com as duas oportunidades e tal, legal, tal, não sei o que. Surge uma terceira oportunidade. O que você faz? Joga aí, ó. Se vira. Né? Então, eu acho que isso é um pouco do que me motivou, né? Nesse sentido de, né? Eu me formei e em fevereiro, no carnaval, eu já estava dando plantão em Mauá, né? Num hospital em Mauá. Em 10 anos, eu pude passar por de todos os hospitais. Então, assim, só um detalhe, você formou em dezembro, né? Sim. E aí você foi trabalhar em março ali, né? Isso aí é culpa do Estado, tá? Porque, assim, o CRM dele demorou 2-3 meses para ficar pronto. Sim. E era isso que ele precisava, porque senão em dezembro ele já estava trabalhando. Exatamente. Eu não tenho a menor dúvida aí. Então, essa grana aí desses 3 meses, Caião, pode colocar na conta do... Põe na conta da viúva. Põe na conta da viúva. Não vai ver mais. É isso aí. E pagando uma taxa alta, você pode ter certeza. Isso não saiu de graça. Sem dúvida. Pagou uma taxa... Demorou, né? Porque acho que a taxa já começa lá quando vai fabricar o diploma. Eu lembro que a faculdade tinha que pedir a expedição para outra entidade. E aí... Ou então, já tem a burocracia número 1, que é a burocracia entre os dois PJs aí, teoricamente, e depois a nossa burocracia direta com o Estado, né? Que inclusive atrapalha muito a gente.
para conseguir esse objetivo aí que... E confunde, né? Confunde, porque boa parte dos amigos que a gente tem e que querem ser... como você quer atuar como profissional? Eu quero ter carteira assinada. Camarão, de 10 médicos, hoje a gente já está mais velho, né? Mas pessoas mais novas, médicos mais novos, qual é a proporção que você acha que quando se forma o sonho dele é trabalhar numa boa empresa, ou seja, um bom hospital, né? Falando da gente, a gente aprendeu, nós três, uma medicina hospitalocêntrica, né? Então, assim, o que é um bom hospital? É uma boa empresa. O que é uma boa empresa? É a empresa que valoriza o profissional, né? Então te paga bons salários, né? Dá boas condições. Dá boas condições de trabalho e te dá férias que você pode, né? Você pode viajar 2 vezes por ano com seus filhos, e esse é o sonho de consumo de quantos % dos médicos que você conhece, hein, Marco? Os mais novos ou os mais velhos? Eu não entendi. Acho que no geral e depois os mais novos. Acho que no geral existe, mas não tem preponderância, vem ganhando preponderância nas gerações mais novas. Ela existe, isso tudo que o cara falou, lógico que existe, mas acho que tem sido cada vez mais acho que tem a ver com o espírito do tempo minimalista. A gente tá aqui com a figura do tio Patinhas, e isso foi engraçado porque acalentou gerações, né? Você fala, nossa, é possível ter tanto dinheiro assim? Ele tem uma caixa forte só pra ele, ele nada no dinheiro dele. E o desenho, ou o gibi, era uma loucura, porque ele tinha tudo. Eu não vejo isso como espírito do tempo atual. Eu acho isso que as gerações mais novas se veem como gerações minimalistas. A ideia de você, isso tudo que você falou, de uma mão, outra mão, às vezes o pé, a cabeça, o que tiver, pede para outra pessoa segurar, joga ela para cima. Eu não vejo isso acontecendo num futuro da medicina. E Reginho, até que pergunta assim, cara, até que ponto você acha que essa condição, primeiro eu queria saber se você também vê dessa maneira, né? Então, dos teus amigos aí, ou da galera mais nova, né? Eu queria que você comentasse isso, mas até que ponto isso passa por um não entendimento do que seja a riqueza, né? E até que ponto isso faz parte também de uma falta de cultura, né, do que é ser rico, ou de personalidades ou heróis ricos, ou, né, essa miséria que intelectual que a gente vive, até que ponto isso contribui para o cara achar que o rico é o cara que só pensa em dinheiro, é o usuário, é o cara que, né, entesoura, né, a coisa, e por si só isso é mal, né, e enfim, né, e só te fazendo uma provocação, pega os estoicos, né, pega os gregos, pega os romanos, pegam as 5 maiores religiões do mundo, né, budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo e cristianismo. Qual fala que riqueza é bom? Nenhuma, né? Aí vai o espertão, né, professor, doutor, e acha que isso é uma aposta de vida. Então, acho que o que a gente está falando aqui é da aposta acho que essa primeira parte, né, acho que a gente está comentando, é a aposta de riqueza com esta visão. Primeiro, vale, ela existe, ela não existe, vale, não vale, e até que ponto vale? Fácil, tá bom, pra você. Puta. Isso que a gente tá chama... dado. Ele te deu já tudo com as respostas prontas, certeza. Isso é o que a gente chama de amigo. Não, cara, eu concordo com vocês, né? Eu concordo, eu acho que vocês estão certos no que vocês colocaram. Eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que o jovem hoje em dia, pelo menos o jovem que está fazendo uma faculdade de medicina, ele não é igual ao jovem comum. Então, eu acho que essa distinção a gente tem que fazer, tá? Então, a maioria das pessoas, dos alunos que estão fazendo faculdade ou que vão querer fazer medicina, hoje, no Brasil, ele já tem uma condição, um pré-requisito um pouco melhor. Então, é diferente a gente falar disso que a gente está falando para o jovem que é do nosso, que a gente encontra no nosso dia a dia, do que para a população em geral, né? Então, acho que essa é a primeira distinção que tem que fazer. Eu vejo o jovem hoje como muito mais em busca de ideal do que só dessa questão da riqueza, tá?
Eu acho que por diversas influências. Em busca de sentido. Em busca de sentido, perfeito. Nossa, muito melhor definição do que eu falei. Busca de sentido. Eu acho que esse jovem, ele é um jovem que, se a gente conseguir impactar e mostrar para ele que a riqueza não está só na obtenção financeira, ele vai comprar essa ideia. Tá? Então, eu acho que muda um pouco em relação à nossa geração. Eu acho que nós fomos criados de uma maneira um pouco mais harsh, e a gente vê nessa questão financeira como uma primeira fuga, que foi o que eu falei no começo, entendeu? Para até você poder entender melhor a vida e poder buscar a virtude da riqueza, que é o que a gente quer falar no final. Então, eu diferencio só um pouco isso em relação ao que vocês falaram. Agora, é muito claro que a gente não consegue dissociar, hoje pelo menos, no Brasil, no país que a gente vive, do jeito que as coisas são, a questão de você ter uma repercussão financeira, não digo para ser feliz, mas para pelo menos ter mais possibilidades de conseguir conquistar esses outros aspectos que são talvez até muito mais importantes do que a riqueza em si financeira. Até porque assim, né? Você acha que medicina é tua vocação, mas ela começa como um trabalho como qualquer outro. Nossa, perfeito. Não é isso? Sem dúvida, né? sem Então dúvida. você tem que encarar como uma profissão como qualquer outra. Então tudo bem, você vai virar o professor doutor, você vai virar o cara que tá salvando milhões de vidas, você descobriu uma vacina para um negócio, tá bom. Mas pelo menos aqui no Brasil todo mundo começa do mesmo jeito. Não, exato. Né? Então, assim, a educação financeira, acho que é isso que você está, né? Que você tá falando, e essa questão de como você vai resolver esse problema, que ele é o mais imediato de todos, né? Não, sem dúvida. Eu não tenho, assim, a gente pode querer criar 1 milhão de ideologias e visões, né? Mas vocês podem discordar de mim, mas eu tenho certeza que para você conquistar as coisas que você quer, as suas liberdades, ou independente, né? E cada um vai julgar o que acha mais interessante ou não, a questão financeira, ela é hoje sine qua non. Então, eu vou falar mais, cara. Eu vou falar mais. Sim. Deixa eu só... a questão financeira, e aí quando eu entro na questão financeira, é você entender a questão financeira, tá? Sim, claro. Não é questão só de obtenção de mais dinheiro no fim. Esse é o meu ponto. É você entender o jogo que está sendo jogado. Esse é o meu ponto, porque eu acho que a geração de hoje, ela quer entrar num grande hospital. Ela quer estar no Einstein, ela quer estar no Sírio, ela quer estar no Moinhos de Vento, e ela vai, na hora que ela entrar lá, ela fala, tem um bom emprego, vou me adaptar a esta situação e vou ser resiliente. Esse é um ponto que só que é um ponto extremamente utilitarista. Sem dúvida. É um ponto extremamente consequencialista, olhando simplesmente para o resultado final, ou até, vou falar mais, o que parece ser o resultado final, que é o que você vende, e aí todo meio você acaba passando por cima. Então tem uma razão, você tem que ter a consequência ali, você tem que ganhar dinheiro, óbvio que você tem que ganhar dinheiro, mas às custas do quê? E outra, você olhar só para isso, você está limitando muito o seu olhar. Porque se você consegue compreender um pouco mais, você vê que você tem inúmeras possibilidades fora disso para poder conquistar esse tal desejo que você tem. É o propósito, né, Camarão? Ele estava comentando, eu lembrei do capítulo da República, né? Então, quando o Sócrates está falando lá com o Céfalo, né? E ele fala, esse diálogo é muito legal, acho que a gente vai comentar isso aqui, né? Em alguma maneira, mas quando você estava falando, eu lembrei exatamente dessa parte que ele fala assim, pô, Céfalo, você é um cara rico, né? Você é um cara bem sucedido, né? Você é um cara, literalmente um cara cabeça. É o Céfalo, né? Você é o Céfalo, brother. Né? E olha só, como é que é a sua riqueza? Como é que você ficou rico? Isso, só para contextualizar, o cara tá falando fantasticamente, é que o Céfalo era esse comerciante do Pireus, então ele não era ateniense, ele era comerciante, e ele podia se meter no tipo ele não era cidadão, né? Isso. Portanto, ele se metia no tipo de negócio que cidadãos de moral ilibada e
e de grande exposição não se metiam a fazer. Nessa época, Péricles era um aristocrata, ele vivia das terras dele, do que rendia. Todos eles eram assim como era a nobreza britânica durante o Império Britânico, né? Todo mundo... Então Céfalo é esse cara do povo. Ficou rico no plantão. Ficou rico dando plantão. E seus Paranauê. Rei da Fichosa. Fichola e assim, ó, ganhou, beleza, vamos no consultório lá. Semana que vem você passa comigo pra fazer o follow-up. Vendia personal. Bota 6 que eu atendo em 1 hora. Caramba, até Herbalife deve ter feito. Então, olha só, né? E aí ele pergunta assim, né? Pô, Céfalo, como é que a sua riqueza ela foi herdada ou ela foi adquirida? E aí ele fala, como é que você ficou rico? Em última análise, né? Como é que você ficou rico, né? Aí ele fala assim, olha... Só que Sócrates, quem estava interpelando ele, era conhecidamente paupérrimo. Sim. Então, mas sábio pobre. Sim. Isso não é um oxímoro, né? Isso as pessoas acham que isso é uma contradição de termos, né? É levado ao extremo, mas, né? E aí, olha a pergunta que Sócrates fala, né? Como é que você ficou rico, né? Ou de onde veio a sua riqueza? Se a sua família era rica? Aí ele fala assim, olha, meu avô com meu nome, que tinha o mesmo nome que eu, Céfalo, ele multiplicou a riqueza dele muitas vezes. Meu pai, ele fala o nome, eu não lembro mais, mas meu pai reduziu a riqueza à metade do que ela é hoje. E eu me contento em manter a riqueza e entregar para os meus filhos que já estão vivos, em tomar um foco inteiramente prático, um pouco mais do que eu recebi. Deixa eu só cortar. Você vê que Céfalo, ele podia ser não ser um cidadão, mas ele já entendia... a sabedoria? Então, a sabedoria dele é a baixa preferência temporal, cara. Esse é um cara que, apesar de saber que a vida é finita, ele mesmo ficando lá velho depois, ele pensava assim, não, eu preciso deixar coisa pra quem tá vindo na frente, entendeu? Você quer mais baixa preferência, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas assim, isso é o ápice da baixa preferência temporal. E não é à toa que Sócrates elogia demais ele, né? Ele fala, não, é isso aí e tal, e aí ele fala assim, bom, mas tá bom. Aí ele passa pra outra pergunta, né? Ele fala assim, pô, legal, mas é que você denota um desinteresse pela riqueza. Né? Então isso fala a favor das pessoas que herdaram a riqueza. E o que é muito curioso é que você está me contando que você conquistou essa riqueza. E aí eu queria que você comentasse isso, né? Porque ele fala assim, né? Porque normalmente quem conquista a riqueza são uns cara puta chato que só quer falar de riqueza, né? Então o cara que conquistou por mérito próprio e não herdado, ele dá um valor muito maior, tal qual o poeta ao seu poema. Quantos caras você já jantou que o cara só quer falar, o cara saiu do banco e virou assessor de investimento da XP. E aí o cara quer só falar disso e não sei o quê, ou até de outra forma, o cara já é rico ou vendeu a empresa dele, e o cara só fala disso e tal. Então ele fala assim, são pessoas de trato muito difícil. Né? E você não parece isso, elogiando essa baixa preferência temporal que você tá bem elucidando, né? E qual foi mesmo? Peraí, a gente falou, eu estava aqui, curti, mas qual que é a temática agora? Do que a gente assim, essa questão dessa preferência, da preferência temporal, a forma como você acumula isso, né? O fato de que você, se você tem a riqueza, vamos chamar assim, herdada, é diferente do cara conquistado em termos, pelo menos, né, médios, estereotipados, né? E como é que você vê a riqueza enquanto propósito de vida? Tem um ditado que eu gosto muito, cara, que você vai ficando mais velho, você vai começando a entender os ditados enquanto condensa uma sabedoria. E o ditado fala, para um homem com um martelo na mão, todo problema é um prego. Então a ideia é que esse cara que fez esse negócio, essa riqueza, e ele está se jactando disso, é só riqueza. Riqueza, não sei, deixa eu ser mais claro, é só o Vilmetal. Vou falar riqueza, porque senão a gente confunde os termos aqui. Então tem o cara de só o Vilmetal. E ele está no jogo pelo Vilmetal. E ele monetiza. Conheci muita gente no mercado financeiro que monetiza todas as coisas. Fala assim, cara,
fui numa viagem de 50 mil reais, entende? Eu comprei um carro de 300 pau, ou comprei um apartamento de 2 milhões. Não falo onde é que é o apartamento. Nem se é legal ou se é... Eu quero saber se cabe gente. É diferente pro mar? Se dá pra dar festa. Dá pra dar festa? O cara fala que comprar um apartamento de 5 milhões. Eu falo, mas é onde isso? Então, eu acho engraçado que eu acho que existem pessoas que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então, nessa ideia de preferência temporal, acho que tem a ver... É um nome que condensa uma visão de mundo. Weltanschauung Show. Condensa uma ideia de que é onde está o seu foco. Se o seu foco é em ter números numa conta bancária, você constrói isso diariamente. Se o seu foco é ter liberdade, como eu acho que é a primazia hoje dessas novas gerações, eles constroem a vida em função de ter tempo livre. Acho que o dinheiro, acho que a moeda de barganha muda. Posso Por favor. contextualizar um pouco? Então, já que a gente acabou entrando na questão da preferência temporal, até para quem está ouvindo a gente entender um pouco melhor, assim, na verdade, essa é uma questão longa, tem, né, livros e livros falando disso então, assim, não longe de querer ser o dono da verdade, mas a interpretação que eu acho que é cabível para a gente entender bem do que a gente está falando, e aí a gente pode na sequência conectar com o Midas e tudo. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é a questão de onde que vem a preferência temporal, tá? Antes, porque a gente está falando de um termo muito complexo, abstruso, e a gente não esmiuçou ele, deschavou ele. A gente não deschavou ele. É isso que eu vou tentar fazer. Isso, e eu sei que é uma tarefa difícil. Árdua. Então, hercúlea. Então o ponto é, vamos falar do que estamos falando. Perfeito, é isso aí. Como a gente colocou várias vezes a questão da preferência temporal e não explicou exatamente o que é, eu vou colocar um adendo para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Primeiro que isso é uma questão econômica, tá? Isso pode talvez ser transportado para outras situações da vida, mas é uma questão basicamente econômica, que a gente falou de Mises, toda a praxeologia. Então, todo ser humano, ele age para substituir um estado de coisas menos satisfatórias para um estado de coisas mais satisfatórias, né? Toda a sua ação, ela visa aumentar o seu conforto como ser humano ou diminuir o seu desconforto, tá? Então isso gera uma preferência para você ter mais bens e não menos bens. Vamos para uma situação prática. Você trabalhou no final do mês, você ganhou aí seus 20, 30 mil reais e você tem duas opções do que você vai fazer com isso. Você pode usar ele na hora, né? Pode ser de N formas que você precisa. Mulheres, iate, barcos, bares. Lembra do Pica-Pau? Exato. Sabe que você me lembrou agora da história da cigarra e da formiga, né? Que é absolutamente a diferença. A formiga tem zero preferência temporal e a cigarra só conhece o tempo enquanto ele aparece na vida dela. Perfeito. Exatamente isso, né? Então, algumas pessoas vão optar por esbanjar e não vão olhar no longo prazo e ver à frente que se elas conseguirem segurar isso, poupar, lá na frente, isso vai gerar uma maior utilidade marginal do bem que ela vai adquirir, né? Porque o tempo ele é escasso. Então, o ser humano, ele, em alguns momentos, ele prefere simplesmente fazer uma alta preferência temporal daquilo que ele conquistou. Simplesmente pega, gasta e usa e tem aquilo naquele momento. Ou então ele opta por ter uma baixa preferência temporal e consequente economia, poupança e uma possibilidade de investimento. E a teoria em si, o que ela leva à conclusão? Que as sociedades que conseguem ter uma preferência temporal mais baixa, elas têm um poder e uma chance de ter um resultado civilizatório maior. Aí eu entro na questão biológica, que é uma coisa da vida, que a gente vê que as crianças, quando nascem, né, por consequência e pela questão do fator cognitivo delas, elas têm uma preferência temporal extremamente alta.
Elas só conhecem isso, né? Só tem isso. Ela não sabe que tem um amanhã. Ela todo dia é festa. Não, ela chora, a mãe entrega. Exato. Né? Então, assim, ela exato. todos nós começamos assim, né? Com uma altíssima preferência temporal. Quem né? não Então, chora, não mama. quem não chora, não mama. E, né? inclusive, entre o teste dos marshmallows, que o Camarão conhece aí, que como que é, Camarão? Fala aí pra gente. Então, fizeram com crianças, depois fizeram follow-up com os testes SATs, né, com vestibular, correlacionaram até com índice de massa corporal. Então, era um teste, era um pseudo-teste, era um teste comportamental, sala fechada, aquele vidro transparente só de um lado. Um instrutor lá chegava para a criança: olha, nós vamos começar um teste, mas eu preciso resolver algumas coisas lá fora, eu vou deixar esse marshmallow aqui. Se quando eu voltar esse marshmallow ainda tem aqui, você pode escolher ganhar mais um marshmallow ou um pretzel. Te dou até essa opção. E ir embora. E quando ele voltava, você separava as crianças que tinham comido marshmallow deliberadamente no D0 e aquelas que falaram assim: pô, vou esperar esse pretzel aí, que eu gostei dessa ideia de pretzel. Aquelas que esperam na medida do que a gente pode dosar sucesso, elas tiveram um sucesso maior com relação às outras. Ou seja, a baixa preferência temporal delas, mesmo que seja no futuro imediato, levou lá na frente a uma consequência melhor para elas, teoricamente. Você falou de praxeologia. A praxis dessas crianças continuava a mesma. A prática dela, o jeito que elas fazem as coisas continua igual. Então, aquele que já pensa assim e continua pensando assim, acaba se dando melhor. Não, perfeito. Esse é um indício que talvez, né, esta visão de acumulação, alta preferência temporal e tudo mais, apesar de ser talvez a mais imediata, a mais frequente, né, tá longe de ser satisfatória e tá longe de ser tecnicamente viável, não é isso? Não, sem dúvida. Tanto é que a criança se desenvolve, ganha poder cognitivo, ganha conhecimento. E existe uma certa tendência, comparando o adulto com a criança, não comparando o adulto com outro adulto, que o adulto tem uma preferência temporal menor. Ele começa a ter reconhecimento da expectativa de vida dele, ele começa a entender que existe uma finitude, ele entende que tem boleto, e ele entende que a utilidade marginal dos bens futuros aumentam em relação à utilidade marginal dos bens atuais, entendeu? Eu acho que você falou muito certo e eu te faria uma pergunta. Como é que a gente resolve isso? Tudo que você falou, e o Mises falou, o Heidegger falou, a gente só está reverberando aqui. Como é que a gente resolve isso com o hedonista? Como é que muda a chave? Exato, estratégia mental, porque a gente está falando de um fenômeno, né? Quer dizer, as crianças que de fato resistiram e não comeram o marshmallow. É um fenômeno no sentido que ele foi observado. Olha, observamos que isso acontece. Agora, por trás disso, estratégias mentais, como você consegue deflagrar isso? Como esse termo passa a ter valor, um termo vivo, né? Nesse sentido? É um desafio. A resposta é difícil. Não estou colocando pra você. É difícil. A primeira resposta eu acho que é do conhecimento. Se você não saber onde você está do jeito que você pensa, você não consegue mudar resposta. Muito bom. Você não consegue mudar o seu mindset. Né? Então, inclusive, esse é um dos motivos que eu acho que a preferência temporal é importante, é porque ela pode te dar ferramentas para você conseguir mudar o seu mindset, você entender. Você vê que existem coisas além disso. Porque enquanto você está preso nisso, você não vai conseguir ver as coisas que estão além disso. Você acha que os Estados Unidos, no Afeganistão, agora, teve uma alta... Veja bem, aquele tem um custo de... são 300 milhões de dólares dia, se não me engano. É um negócio astronômico. Manter tudo aquilo. Você viu a quantidade de material que eles deixaram? Você acha... Porque quando eles deram essa data... É uma data arbitrária para resolver o jogo e seguir em frente. Agora, o jogo longo é diferente. Faz sentido isso que eu tô, essa provocação? Não, faz todo sentido. Eu acho que eles tiveram uma altíssima preferência temporal, afinal eles saíram fugidos. Eu duvido que se fosse... Não sei, né? Eu duvido que um outro líder iria... conduzir dessa forma, né? E passar esse recado, né? Tipo, o Oriente expulsando você de lá e tchau, e fica tudo pra trás, e as pessoas que morram, o importante é simplesmente o que eu tô pensando agora. Acho que é uma decisão childish. E você vê, você tá corretíssimo, e você vê que assim, voltando no papo que a gente tá falando, né, perspectiva médica,
Eu consigo pensar em inúmeras situações que eu vi colegas se comportando com uma altíssima preferência temporal. E não vem do big picture, o grande jogo. Sem Tem outro dúvida. jogo aí, né? O que eu acho legal da gente comentar, né? Como é que a gente faz com a outra criança, né? Que você perguntou, né? Como é que a gente trata disso, enfim, né? Qual que é o tema que é comum a todo ser humano, né? Que acho que e o que é o nosso tema desde o nosso primeiro episódio, né? É a busca de uma vida boa, certo? Então, o que a gente está falando nesse episódio é se o dinheiro e a fortuna nesse sentido que a gente discutiu agora, dada por uma alta preferência temporal, se isso é garantia de uma vida boa e de uma vida boa no sentido que o Magal falou, de trazer bens não só para si, quanto para a sociedade. E essa boa terminaria com uma vida feliz. A baixa preferência como vida boa. Isso. Sim, não. É que eu falei alta, ilustrando a opção do cara que tem a alta preferência temporal. Sim, eu só trocaria bens, eu adoro a explicação econômica, mas eu só trocaria bens por dádivas ou bênçãos, porque vai além. Eu penso bem como B maiúsculo, né? Então, assim, mas é só bem, não bens. Sim, sendo, sim. Não, sim. Mas sim. é o bem, não bens. Sim. Isso. Então, assim... Mas aí, onde você está falando, não entra a questão que eu ia chegar do idoso, que é aquele cara que tem toda a razão para ter uma alta preferência temporal, porque a vida dele vai acabar ali da pouco, e vai falar assim, não, minha vida vai acabar, eu vou gastar tudo. Eu acho que o cara que teve uma baixa preferência temporal a vida inteira, quando ele fica velho, ele continua numa baixa preferência. É isso, é aí que entra tudo o que você está falando. Toda a questão virtuosa disso. Eu acho que depende. O que está além dele. Sim, não, eu acho que depende. Eu concordo contigo que quando ele toma a questão ele está no zênite da vida, né? Ele está no meio da vida ali, então ele está passando. Então, assim, né, o que a gente está discutindo agora, primeira coisa, né, que a gente discutiu, para quem não acompanha o primeiro podcast, né? A gente só pode discutir essa ideia diante da ideia de morte. Né, e de que você vai fazer finitude, né, e assim, e mesmo até o entesouramento, a riqueza, o cara que ganhou a empresa e tal, ele pode morrer amanhã de Covid, né? Ele pode como de fato morreu, ele pode perder essa riqueza não pode, então assim, esta utilidade toda planejada na velhice e tal, é quando você parte de uma perspectiva infinita de duração de vida a priori. Então assim, do ponto de vista mais prático, não é prático, é mais geral, né, em termos das pessoas que não entendem ou que nunca pensaram por esse prisma, é a busca da felicidade, né? Então assim, é a questão de como é que você vai fazer uma vida feliz, né? Como é que você vai ser médico com 30 anos de formado e transformar a sua vida feliz. A gente chegou à conclusão aqui por diversos caminhos de que uma alta preferência temporal não faz uma vida feliz. Não faz. Tamo junto? Faz o Instagram muito rico. Sim. Faz o Instagram maravilhoso, invejável. É isso. And that's it. Perfeito, é isso. Então, acho que esse é um ponto de consenso, né? Então, assim, beleza. Então, é a questão da felicidade, né? Então, eu volto àquilo que eu falei no nosso primeiro episódio, né? E você falou de argumentos naturais, e eu entendo natureza desse sentido, né? Então, olha só. Enquanto reino, né? Então, olhem os peixes. Eles não dão sempre a impressão de tá tudo bem, nadando, tal, não sei o quê. Olha o pássaro no céu, passarinho no céu. Ele não tá sempre voando bem, curtindo com o outro, fazendo uma merda, gritando na árvore e tal. Dando uma cagada. Imaginar um passarinho encabulado? Isso. Nunca. Triste. Não tem como ficar encabulado. Por quê? Ele tá voa, envergonhado. pô, ele voa. Você já viu o passarinho envergonhado? Oi? Não, o passarinho Triste. tá na natureza dele. É isso. Ele está exercendo, exatamente, ele está exercendo a natureza dele, ele está exercendo a passarinhidade dele. O ethos. Né? Então, assim, e o que é... Então, vamos extrapolar esse exemplo do passarinho, do peixe, do leão, do macaco com a sua macaquice para o ser humano. O que o ser humano faz que só o ser humano faz? Raciocina. Isso. Ele, né? Então, isso é a coisa mais particular do ser humano, né? Então, Os gregos falavam que isso que a gente compartilha com os deuses.
Essa é a parte divina. Essa é a parte que nos destaca da natureza. Essa é a parte que nos separa dos passarinhos e todos os outros animais. Vocês concordam comigo, então, que quanto mais aos moldes do macaco, aos moldes do leão, quanto mais o ser humano exercer a sua inteligência, quanto mais o ser humano exercer esta capacidade que só ele, né, é capaz, por exemplo, de usar a linguagem. Nós estamos aqui falando de linguagem, nós estamos trazendo a minha experiência, a sua experiência, a do Marco, né, e estamos condensando isso em linguagem. Né? Então, a linguagem não é um grito de dor. Os macacos conseguem avisar leão que tá vindo um leão. Cara, eu fui para a África fazer um safari lá, é muito louco. O cara falava assim, ó, escuta o barulho da natureza. Aí você via um bicho avisando o outro, avisando o outro, avisando o outro, avisando o outro, que não sei o quê. E o cara falava pra gente, então eles estão comunicando que tem um leão. E ainda tinha uma champanhe pra tomar ali. Não, você já estava preocupado, falou, que hora que estoura essa champanhe aí? É o leão que vai trazer a champanhe? Não. Ainda bem, já estava atrasado esse leão, né, cara? Tem um hotel, eu tenho que voltar pro hotel, quero tomar um banho. Sua realidade tá muito distante da realidade dos bichos que estão se falando. Você tá pensando, inclusive, na fatura que vai vir no cartão de crédito que dessa viagem. A nossa linguagem, vocês leram Sapiens, né? Então, assim, a nossa linguagem, o que mudou o ser humano e diferenciou a gente, né, dos outros animais, a gente era um animal merda, que não fazia nada, que comia o resto de carniça lá dos outros, e o que transformou a gente no maior exterminador de todos os tipos e predador da Terra foi a inteligência. Certo? Então, assim, e essa inteligência passa pela capacidade de comunicação, de você condensar a sua inteligência, o que você inteligiu, naquela toca tem um leão, não vai ali que você vai se fuder, e você vai falar isso pro cara. Então, assim, a inteligência é uma ferramenta, a linguagem é uma ferramenta de condução da inteligência. Eu não consigo me contar, você falou em ferramenta, tem um outro cara também muito bom, chamado Colin McGinn. E ele fala que o que dominou é a linguagem, que o giro de Broca está no hemisfério esquerdo, e a outra coisa que dominou é a mão direita, que foi o que ela conseguiu fazer? Ferramenta. É isso. E o que animal da história de ferramenta? É isso que ele fala, fazendo esse grande aposto aqui. Ele fala que a hora que um bicho consegue fazer um negócio, e esse negócio é para fazer outra coisa, você inaugura o pensamento teleológico. Exato. E você está muito diferente de qualquer cenário do animal. Então, na hora que ele faz instrumentos com a mão direita, que está no hemisfério esquerdo, e ele fala, que você ainda fala também, quando você está essa lateralização do cérebro para a esquerda, ele consegue aí nasce o Homo habilis, que é esse homem moderno que vai se... é isso mesmo, é completamente pertinente o que a gente está falando, e é o que eu acho, que eu enxergo o dinheiro dessa maneira, né? Então, como uma ferramenta para a busca da felicidade, né? Não só eu, mas existe uma tradição filosófica, né, que faz isso, e as grandes religiões também entendem dessa maneira. Bom, ok. A gente estava falando de felicidade, né? Então, de felicidade e de inteligência. Então, a gente chegou à conclusão de que o que é mais caro e particular ao ser humano é o que tem mais inteligência. E aí, o meu ponto e a provocação para vocês, assim, né? E que a gente fala, né? Diante da perspectiva da morte, né? Você tem essa questão de produção de bens. Né? Então, esse bem, ele pode ser a agricultura, esse bem, ele pode ser um ornamento que confere dignidade à princesa do Egito. Artístico. Né? Artístico, ele pode ser um negócio comercial. E o meu ponto é que a riqueza... Né? Então, eu acho que olhar o dinheiro com uma alta preferência temporal, antes de tudo, é uma ingenuidade, né? E eu acredito que seja uma forma pouco inteligente de você olhar a sua condição em relação ao mundo. Então você concorda que para você atingir essa arte, esse resto, em parte você precisa de uma baixa preferência temporal para poder lidar
com o restante que está por vir, além da questão financeira. Sem dúvida, a gente falou isso no minuto zero, né? Para você sair da mesa das crianças, né? Você precisa resolver, esse é o problema mais imediato. A gente começou esse podcast falando disso. Então, mas será que as pessoas resolvem isso? Então. Será que elas são educadas a entenderem o problema? Porque será que elas sequer perceberam aonde está o problema? Elas sabem que existe uma preferência temporal? Olha a Suzane Biles. Putz, N outros exemplos dá pra gente citar. Não carece de exemplos. Isso que Então, acho que não. Né? Não? Acho que não. Né? Então, olha só. E aquilo que a gente já falou da outra vez. Né? Eu não vou entrar nas outras discussões. Né? A gente está falando de prosperidade. Né? Então, é o cara que fala assim para você: Reginho, eu não sei como é que eu faço para introduzir justiça na sociedade. Eu não sei como é que eu faço para introduzir beleza na sociedade. Cara, mas eu sei fazer um barco fudido. E a minha vida vai ser fazer barco. Né? Aí vai surgir, aí ele vai gerar prosperidade, estabilidade na sociedade. Obviamente que por ele estar vendendo uma coisa que é boa, que é útil e que é bela de alguma maneira, né? Ele vai ter um preço. Então a gente volta naquela questão de como é que você usa o dinheiro. O dinheiro, ele é um indicador da quantidade de perfeição que você consegue ter no desenvolvimento de um produto para o cara que está nesse viés de encaixe de prosperidade e conforto. Então, quanto mais conforto e quanto maior a sua conta, isto não é um fim em si mesmo, que acho que essa é a crítica dessa primeira parte. Isso, né? é Então, assim, acho que... Crítica enquanto critica. Delimitar qualquer escopo do pensamento. Não é um fim... Isso. Não é um fim, não. Veja bem. Não pode ser. Veja bem. Mas é um instrumento. Mas é um meio. É um instrumento. É um meio de obtenção de saída da caverna. É o primeiro deles. É o primeiro deles. É a ferramenta principal. Se não tiver isso, a sua possibilidade ela passa a ser 20 vezes menor. Sem você dúvida. vai ter que apelar para a arte que vocês falaram, para o belo. Você tem que apelar para uma habilidade extra. Posso ser mais nu e cru? Vou deixar isso aqui. O rei está nu. É a habilidade. O rei está nu. E como é que você sai da escravidão? Porque senão se você tiver alta preferência pessoal, todo dia você acorda, é como se você tivesse amnésia. Você tem que viver o mesmo dia e construir o mesmo dia. Dentro daquele dia você só tem aquele dia. Você é jogado pro vício. É isso. E olha que legal, né? Isso. É isso. Você, muito bonito isso. Você é direcionado pro Dionisíaco e não pro Apolíneo. Né? Então você, olha só, né? Quando a gente vai falar de mitos, né? A gente gosta de usar bastante essa ideia de símbolos e tal, né? Então, na tua cabeça tem sempre duas tensões, cara. Então, assim, é a força da terra, no sentido das suas satisfações, né, pessoais, sensíveis, né? O Camarão gosta de usar a palavra estética nesse sentido, de estesia, de sentimento, e eu acho perfeito, né? Então, assim, tem essa sensação, né? E você tem a sensação da inteligência, né? De algo para além. Por exemplo, olha só, quando você aprendeu que 2 mais 2 são 4, você fala, caralho, eu inteligi essa merda. Pode pôr a porra toda dos números que você conhece, porque eu sei como é que faz a operação. Isso te toca. I know Kung Fu. Isso te transcende automaticamente para uma condição de infinito, que é o que você está falando. Então, a baixa preferência temporal passa por esta metafísica de entendimento de que existem outros valores que eles não são finitos. E quando você põe todas as tuas energias, todas as suas apostas em algo que é finito, você tem, de novo, né? Ninguém tem que concordar com isso, cara. É assim porque é assim. Dentro de nós tem uma guerra de titãs, né? Isso é representado assim, né? Entre as forças da natureza e as forças de elevação, entre o dionisíaco e o apolíneo. E o grego faz, o que a cultura grega faz? Modula isso, né? Então, a gente falou aqui, né? A gente está falando até agora de prosperidade, não falamos de virtude hoje, né? A gente não falou de virtude, mas o que seria a virtude? Pergunto para vocês. Essa é a virtude da prosperidade. Não, então é isso. O que seria a virtude se não a calibração da ação correta
na medida certa de cada indivíduo. Isto é a virtude. É a mediandade, no ponto de vista aristotélico. Exatamente, que você tá é isso. É você equilibrar onde você pode ir para um lado e para o outro do ponto de vista de virtude. Não tem regra geral. Não tem, porque depende de quem você é. Por isso que existe uma construção. A gente está falando disso. Como é que se constrói a ideia de prosperidade? Como isso vira uma ideia de virtude enquanto construção? Como é que você dá isso para o hedonista? Como é que você pega o cara que de fato, nós temos amigos que se formaram e falam assim, agora é hora de eu comprar meu Porsche. Vou deitar o cabelo. E você olhava para ele e falava assim, nós nos ferramos tanto tempo, eu entendo a sua necessidade. Também tenho vontade. Eu também tenho vontade. Como é que nós constrói isso? Então, essa ideia de particularidade, cada um é muito difícil. Não dá pra gente abordar isso nessa temática. Nós estamos falando de coisas construtivas em lato sensu. Cara, você falou isso, desculpa, foi mal. Por favor. É maior do que eu. Cara, mas assim, puta, velho, me vem na cabeça quando eu e a Fê, a gente comprou, vamos ter nosso primeiro apartamento, não sei o que lá, né? Putz, é um ideal de vida, aquela coisa que você fala, putz, minha primeira independência, minha propriedade. Eu mereço. Chegou minha vez, Só que assim, faca na caveira, né? É muito difícil, porque você é mantido numa adolescência protraída por muito tempo. Você tá na lomba dos seus pais por muito tempo. Então você sai disso, você quer vir pra vida. Desculpa, fala. Não, é isso, cara. Aí tipo, apartamento, botei uma grana, né? Falei, vou dar uma entrada alta pra que, vai diminuir o preço lá no final. Então pensei desse ponto de vista, né, na verdade, assim, tive uma alta preferência temporal achando que era uma baixa. Mas, não, vou dar uma grana, acabei me descapitalizando por causa disso. E aí a gente tinha que mobiliar o apartamento e tava meio curto. Eu falei, cara, vou vender meu carro. Velho. Foda-se. Vão os anéis e ficam os dedos. Exatamente. Eu falei, venda meu carro, ok? Tipo, eu vendendo meu carro, a gente consegue botar um móvelzinho legal, que pra gente eu vou curtir lá na frente, entendeu? E o carro pra mim, é isso que você falou, cara. É o carro legal ali pra você andar, nananã. Puto, velho, e sem querer, sem nem saber o que eu tava fazendo, eu optei naquele momento por uma baixa preferência e pensei lá na frente, tá ligado? Você usou a questão da família para isso, né? Então, assim, a riqueza, ela só pode ser construída numa escala familiar inicialmente, né? Então, assim, você tem que sustentar a tua família. Então, assim, eu acho que é isso. Aí a empresa deu certo. Olha só que curioso, né? Vamos pensar, você tem uma empresa legal, tá, né? Regis roupas íntimas e sensuais, né? Inc, né? E aí você tem ali, e essa empresa bombou, ficou, cara, rica, tal, não sei o quê. Olha só, beleza, você estava administrando o negócio, né? E aí você estava tocando com a tua família. A gente pode passar até por uma discussão de empresa de administração familiar, que é comportar o crescimento da tua empresa dentro de um viés familiar, mas vamos supor um passo além. A empresa cresceu, então você vai ter que trazer, olha só, você está focado, a gente está falando aqui do cara do próspero, certo? O cara que vê a beleza no negócio, que ele vê sentido naquilo e é tão belo que ele transforma a beleza num produto. Esse produto tem valor, as pessoas compram isso e ele mede a riqueza dele pela quantidade de dinheiro que ele tem. O dinheiro é um indicativo e não uma finalidade. Não vamos mais discutir isso, certo? Beleza. Tá bom. Aí você falou, minha empresa tá legal, tô ganhando rios de dinheiro, tal, você vai começar a contratar outros profissionais. Tá? Então, esses profissionais, eles não estão mais preocupados com o teu produto. Eles têm habilidades específicas. Habilidades de RH, habilidades de gestão, de direção, comercial, vendas. Então, você tá beleza. Aí você cria uma puta e tá tudo certo sobre a sua batuta, certo? Tá tudo certo, você tá regendo aquilo muito bem e tá crescendo. Aí, a sua empresa vira uma empresa boa para trabalhar. E as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa. Tá? Aí pega o teu irmão que tem mesmo teu mindset e que entrou. Você desenvolveu a empresa sobre um propósito e agregou um monte de outras potencialidades. A sua empresa virou um player no mercado, market share é você e mais uma outra empresa. Beleza. Aí a pessoa que fez a faculdade e que quer entrar na tua empresa,
ela vai entrar, legal, porque é uma empresa boa para trabalhar, legal. Só que olha que curioso, né? Ela não vai realizar o mesmo propósito que você. Sabe por quê? Porque a tua empresa já não é mais a empresa do Reginho, e é isso que toda a empresa familiar não percebe. Ela é uma empresa lutando com as ferramentas que ela tem pela sua prosperidade num mercado. Né? Então, é uma empresa, então são os profissionais da empresa A contra os profissionais da empresa B numa treta. E você que entra todo naive ali, eu sou o designer de roupas íntimas que eu quero trabalhar na empresa do Reginho. Né? Cara, você vai entrar numa lei de mercado. Quanta frustração. Olha o grau de frustração que isso gera. Não. Mas esse cara é o cara que não tá vendo o big picture, né? Exatamente, é o cara da alta preferência temporal. Exatamente. Então, ele não entende o mundo que ele tá, cara. E pegando isso, só traduzindo para aquilo que a gente tá falando, a gente começou falando de um mercado médico ou de uma algo que a gente possa relacionar, e as pessoas estão ouvindo a gente. Isso não é ensinado. Merdão, isso é sequer mencionado em qualquer momento daquilo que você vai escolher, o que você vai fazer o resto da sua vida. É uma sacanagem. É você pegar o lobo-guará que foi criado no zoológico e soltar na floresta amazônica. Não, vai lá, meu filho. Vai lá que dá, vai que dá. Você tem as garras aí. Você tem dente. Você sabe. Perfeito. Então, Hakuna Matata. Olha onde a gente vai chegar, né, cara? Que é o seguinte, isso não é ensinado, né? Então, assim, o cara, ele estuda há 30 anos. Ele se mata para entrar, para se formar. Na boa empresa. Para estudar, para ser o técnico do Google. E aí chega no final, ele olha para trás, ele consegue só olhar que o que ele sabe é só aquilo que foi ensinado. Exato. E tipo, nós temos 90% ele é um técnico que estão muito além daquilo ali, né? Ou seja, o ensino em si, a educação em si é uma educação de alta preferência temporal. Perfeito. Olha o tamanho do problema. E olha o tamanho do problema. Posso agravar? Fala isso. Posso agravar o problema? Sempre. Olha, agravar o problema. Né? Então é isso. Cara, é exatamente o que você está falando. Eu penso exatamente assim. Então, quando eu digo que é porque é da maneira como eu penso. Não tem nenhuma qualquer outra ideia, conotação de verdade. Eu penso exatamente assim. Né? Então, olha só. Esse cara, ele estudou 30 anos, né? No caso do médico, do juiz também parecido, qualquer profissional liberal estudou mais de 20 anos. Aí ele, beleza, ele entrou e ele apostou na capacidade técnica aos moldes da Simone Biles, né? Ele não tinha o talento genético, a pujança genética da Simone Biles, porque a gente tem um monte de profissão e cada profissão tem a sua necessidade e a sua virtude específica. Bom, o cara chegou lá, aí ele tá jogando um jogo que não tem nada a ver com a habilidade que ele desenvolveu durante 30 anos e ninguém contou pra ele, velho. E ninguém contou pra ele. Aí o que acontece? Ele vai trabalhar ali, ele vai se contentar ali, né, se adaptar àquela situação. Só que isto não é suficiente para uma realização pessoal, eu diria que de uma maneira geral, mas especialmente para o profissional liberal. Né? Então, assim, eu acho que isso, muito da frustração, da crise dos 40, que a gente brinca aqui, né? Então, que é o zênite da vida, né? Que é o cara... esse cara... Temos um episódio sobre esse momento dos 40. O cara tá trabalhando na primeira fase da vida dele, adquirindo habilidades, e aí chega um determinado momento que ele já está nessa empresa e ele se confronta com a morte. Por quê? Porque, assim, você só vai saber... Olha que curioso, e aí agravando, né? É aí que eu quero chegar de agravar o problema, né? Ele só vai saber isso no momento que ele tiver as condições de contar a história para ele mesmo. Porque se você é servil,
no sentido de que você trabalha para um cara de uma empresa e não sei o que, o cara tá cagando se você tá feliz ou não. A história do cara. É isso. A história do cara não é sua. Você é um mero coadjuvante. Você é um servo da sua própria vida. Você é um servo da sua vida. Você é um coadjuvante da sua vida, você não é protagonista. Mas isso não é o rei Midas sendo servo do ouro? Discurso da servidão voluntária. Antes disso, precisa todo mundo que se interessa por esse assunto deve ler isso. Discurso sobre a servidão voluntária. Eu acho que o hedonista sempre tem que ter o Midas como referência, né? Eu acho que o que aconteceu com o Midas, eu acho que ilustra isso de uma maneira de uma maneira perfeita. E o Midas, ele explica um pouco do deserto da Simone Biles. Né? Então, eu acho que a gente pode muito bem ilustrar tudo que a gente discutiu agora, usando muito bem, como você trouxe, a questão do mito do Midas. Eu acho que é por aí. The roads to serve them. Exato. Eu pensei muito no Hayek agora. Hayek é demais. Quando ele falou isso, veio na minha cabeça. Desculpa levar pro lado político. Não, de forma alguma. Mas faz todo sentido. Sem sombra. Eu queria só levantar. O Caim falou de Midas e ele sempre me provoca, porque ele fala coisas provocantes. Eu lembrei aqui de Damocles. Né? Você sabe o que é Damocles? Não sei, então, por favor. Por favor. Ilumine a nossa ignorância. Tem uma lenda da espada de Damocles. Damocles era rei da... E ele era rei dessa região. Bela região. Muito conhecido dessa região. Entreposto comercial, isso, inclusive. Puta, faziam muito comércio com os israelitas. Exato, vendendo. Nossa. E aí, ele era um rei de prestígio. E certa feita, alguém da corte falou: pô, mas é fácil ser rei, né? Pô, ser rei é bom, hein? E acho que tem muito essa ideia de preferência para fazer escolhas, protagonismo, a ideia do herói. E alguém vira para ele e fala assim: pô, é fácil ser rei, né? Ele falou assim: pô, é fácil. Você não quer sentar aqui? Senta aqui no rei, no trono. E ele senta no trono. E na hora que ele senta no trono, Damocles pega uma espada, pega um fio de cabelo, prende esse fio de cabelo no teto, prende na espada, e fulano tá no trono, olhando para cima com a espada presa no fio de cabelo. Ronald fala assim: é bom ser rei, mas você tem que lembrar que tem uma espada pendente e que pode cair na sua cabeça a qualquer momento. Então você tem que estar preparado para fazer isso. Você tem que estar profundamente preparado. Na hora que você exercer o seu reinado, saiba que tem muita gente achando que é fácil e que quer o seu lugar. Então esse protagonismo, né, é difícil discutir isso, né? É difícil hoje em dia. Olha o nosso rei Brilho aí. Olha quem tá ali. Olha ele lá, ó, cara. Olha lá ele, velho. Ô, Caio, me fala uma coisa, velho. Essa orelha que tá ali colocada nele, você consegue falar pra gente qual que é o significado? Eu sei, assim, você me colocou aqui na saia justa, eu vou te colocar também. Explica pra gente aí, assim, do final, porque tem toda a história do Rei Midas, que acho que a gente não colocou ela cronologicamente todinha. Acho que seria bacana a gente colocar cronologicamente a história do mito e depois até as consequências além, porque essa orelha dele não é consequência direta do mito do Rei Midas inicial, né? É uma sequência da história. Só fazendo um pequeno parênteses, eu acho que a gente só tinha, aproveitando, já que você provocou o Caio, eu vou dobrar a aposta pro Caio, que ele consegue fazer. Se jogar ao vivo, ele faz. Manda 30 vezes ele e vai. Resolve, velho, ele resolve, ele consegue resolver. The man with a plan. Ele é o famoso The man with a plan. I have a plan. Nunca dá certo, mas o plano sempre tem. É que são 100 planos. Se a gente escolher 2 dos 100, a gente vai brilhar. São 2 top. A ideia é como é que a gente faz o link do que a gente estava falando. Porque a gente falou muito em prosperidade, riqueza e indiretamente em dinheiro, não monetariamente, mas falando enquanto facilidades, liberdades. Eu acho que tem que ser encarado de forma madura nesse sentido. Pelo menos quando você chega nos 40, se estiver maduro, você está encarando assim: minha liberdade, minha segurança. Não é muito esbanjar, né? To splurge, não é muito isso. Como é que a gente faz o link do que a gente falou, né? Porque
pensando nessa linha mental, como é que a gente faz o link do que a gente falou com ele? Eu vou tentar, tá? Então vocês me ajudem. Sempre consegue. Não, vocês me ajudem, porque vocês conhecem o mito tanto quanto eu, tá? Então, olha só. Eu vou tentar contextualizar e o que isso tem a ver com essa pergunta do camarão, né? Então, olha só. Midas era um rei. Ele, desde criança, a sua prosperidade já foi documentada e atestada por um oráculo, porque quando ele era criança, enquanto ele dormia, as formigas traziam para ele trigo na boca dele. Então as formigas subiam e traziam, e o oráculo, um oráculo, definiu isso como esse cara vai ser um cara muito rico. Só coloca antes a questão de como o pai dele virou rei, que ele recebeu a herança do pai. Acho que isso é uma coisa legal. Sim. Então, assim, ele era o rei dos brijos, né? Então, aí, por ocasiões da vida, enfim, ele foi adotado, né, por um rei frígio chamado Édon. Tá? Então, era uma outra região, ele foi até lá e o rei Édon não tinha filhos. Então, muitas pessoas às vezes entendem que ele era um filho legítimo, mas não, ele era um filho adotado. E esse é o ponto, né? Ele já era iluminado no sentido de que o oráculo já tinha dito para ele que ele ia ser um cara muito próspero. Tanto é que ele estava adentrando a cidade com o pai e existia uma conversa e estavam falando que quem chegasse numa carroça naquele momento seria o novo rei. Sim, essa é a história do pai dele, do Édon, né? Então olha só, né? Era uma família, já tinha, né, a natureza próspera, vamos chamar assim, e ele foi, né, adotado por um outro rei, né? Então conta a lenda que o rei Édon, né, estava caminhando e ele entrou na porta de uma cidade. Essa cidade tinha uma profetisa na porta, tal, e não sei o que, e ele, enquanto ele andava com a carroça com os bois dele, pousou uma águia real na carroça dele. Ele ficou muito, né, assustado, porque imagina você ter uma águia real na sua carroça de bois, né? Caralho, né, mano? O que é isso? O que ele tá fazendo? Bom, vou seguir meu rumo aqui, né? E vou pra cidade e tal, e não sei o que. Se pá, ninguém lembra. Ele, deixa aqui e tal. Na hora que, né, ele entrou na porta da cidade, tinha uma profetisa e tal, e não sei o que. Ela falou, você vai ser um cara muito próspero. Assim como, né, a gente estava comentando aqui do Midas, você vai ser um cara muito próspero e você vai ser rei. Aí ele falou assim, legal, beleza, tal, obrigado. Você tem que prestar, né? Você tem que prestar sacrifícios a Zeus, né? Então você vai ser rei e tal, não sei o que. Ele falou, beleza, quer casar comigo? Ela falou, não, antes de você se tornar rei, né? A profetisa. E aí, beleza, subiram os dois na carroça e nesse ínterim, o rei da região morreu e o oráculo lá da região falou assim, olha, o novo rei vai vir numa carroça com a sua esposa e vai ter um símbolo de nobreza. Né? Então, junto com o filho Midas. Junto com o filho, sim, ele estava nesse bololô todo aí. Então, o Édon foi alçado a rei dos frígios, né? Então, tem toda essa vivência, né? E não dá para deixar de relacionar a etimologia de Édon com o hedonismo, né? Fazendo um pouquinho da tua resposta. E é isso que ele vai herdar, né? O que ele herda? Ele herda hedonismo. E aí e aí, falando especificamente dele, sem querer te cortar, não, hedonista enquanto altíssima preferência temporal. Essa é a definição do negócio, só para fazer o enlace. Exato. Então, olha só, ele um belo dia ele estava lá e aí ele descobriu, ele foi avisado que tinha um cara que ensinou, né, um sátiro que tinha ensinado Dionísio, que estava numa campanha
extramuros, gigantesca, tal. E então o cara que era um sátiro, né, sábio, tal, que tinha orientado Dionísio, estava dormindo, né, na propriedade dele lá, a saber, num jardim de rosas. Tem todo um significado disso, tal, e não sei o quê. E levaram, né, para encurtar a história, levaram, né, este sábio, Silantos, acho que é isso, Silantos, um negócio assim. Levaram esse cara até ele e, pô, beleza, pô, você é o cara legal, o Dionísio é meu truta, tamo junto, tal, não sei o quê, beleza. O Dionísio ficou muito agradecido. O deus Dionísio, né, o deus da Simone Biles, né, ficou muito, muito agradecido e falou: brother, pede aí o que você quer. Tipo, só segurou o Baco, né? Baco deu uma... Sim. Assim, já que você cuidou do bêbado... Exato, ele estava completo. Isso. E do que queria os prazeres carnais e tudo. Como você fez isso? Sim, você tem uma dádiva. Você escolha o que você quiser. Isso é fechamento nosso. É fechamento nosso, escolhe o que você quer. E aí o que o Midas escolheu? O que ele já tinha, ele dobra, triplica. Ele já era rei. É isso. Já tinha... Ele falou, mas não tá o suficiente. Posses. E essa é a loucura, porque não é o que ele estava fazendo com o dinheiro dele, que essa é uma ideia de valor. O que você faz com o seu dinheiro, não é quanto você tem, é o que você faz com ele. Midas não estava fazendo nada, ele só queria mais, porque ele era um hedonista. Ele herdou do pai dele toda a ideia de altíssima preferência temporal. Eu quero agora. E ele era ele cultuava Dionísio. Dionísio era um brother dele, né? Então, assim, o que você quer? Eu quero que tudo que eu toque vire ouro, né? Então, olha só. É loucura se pensar, ele não tinha ouro o suficiente. Era pouco. E voltando no Tio Patinhas que a gente colocou, o Tio Patinhas era muito louco porque ele ia disputar. Cada moedinha que ele tinha era uma aventura, porque tinham tomado uma moedinha. A da sorte, então, mais ainda. Mas até o talo, né? Até o talo. Mas o que ele fazia com o dinheiro dele? Ele guardava e nadava dentro. Então tinha muito essa ideia do Midas, que ele era o ouro enquanto ouro. Puro e simples, não era o que ele fazia com aquilo, não era aquilo que ele possibilitava. Não que isso não seja bom, mas calma aí, né? E esse é o primeiro ponto. Ele mostra o que é ruim. A história para denotar exatamente o quanto isso pode ser ruim, Caião. E esse é o primeiro ponto, né? É exatamente o que você falou, né? O primeiro ponto é isso, né? Ele começou, tudo que ele tocava virava ouro, inclusive o pão, a comida e tudo. Então esse o vinho virava o vinho, ouro líquido. Tudo. É isso. A filha dele veio abraçá-lo na manhã que o desejo dele se concretizou, e ao abraçá-la ela virou uma estátua de ouro. O que o mito Tudo quer dizer? ouro. Viver sem vinho e sem o filho é difícil. É foda, puta, brother. Você me desculpe, mas desculpe. Assim, me desculpem. Sem o vinho e sem meu filho eu não vivo. Lembra até Tântalos, né? Tântalos que é outro, tem essa mesma pegada de tudo que ele pegava, enfim. I digress. E aí, olha só, né? Essa é a primeira ideia, né? É que a riqueza, enquanto acumulação de bens e tudo mais, mata a sua alma. Né? Então, assim, por que ele tava... E ele viu que ele ia passar fome, né? Então, do ponto de vista da alma, o que é a fome? É você matar suas outras potências da alma. Então, ele estava morrendo. A alma dele, na acumulação de riquezas, estava morrendo. Isso gerou uma angústia dele, um arrependimento profundo nele. E ele foi pedir arrego para Dionísio. Sabe que pensando agora, fazendo as provações que você está falando, a hora que... tem uma definição muito clara econômica, que uma riqueza ela é importante, o ouro, por exemplo, que ela é escassa. Ela é uma fundamentação muito clara sobre a escassez. E aí entra a utilidade marginal, né? É aquela escassez aonde, isso, né? Se tudo que você quer vira ouro, o ouro deixou de ter completamente o valor que ele tinha. Exato. Essa sandice. E ele não sabe mais onde se encontrar. E isso que é legal, né? Porque Midas é tido entre os gregos como o rei mais burro, né? Então, e ele na toa que ele tem as orelhas do asno, né? Então ele fez ele errou a primeira vez, né? Então ele errou a primeira vez e beleza, tá bom. Aí ele teve a clemência de Dionísio. Só que o Dionísio falou, mano, olha esse cara, velho. O cara ele podia pedir o que ele quisesse. Ele pediu ouro. Tá bom, velho, vai lá, lava lá no rio. Não lembro o nome do rio, começa com P, mas dizem até hoje que até hoje no fundo do rio tem ouro,
de você do Midas ter se lavado lá. É por isso que ele foi se lavar lá no rio, até hoje tem ouro. Ele foi purificado na verdade, as areias são douradas. Isso. Que foi lavado pelo... Levou o ouro do corpo dele. Aí ele se limpou. Aí ele se limpou. Aí, beleza. Aí ele falou, tá bom, é nóis, tamo legal, tal, não sei o quê. Segue o jogo, né? Tá bom. Aí, Dionísio falou assim, mano, você é muito mirim, né, velho? Você é muito mirim. Ó, eu vou te dar uma chance. Você se arrependeu ou não arrependeu? Me arrependi. Tá bom, você tem mais uma chance. Pelo amor de Deus, é o que eu quero. É só mais uma chance. Me dá uma chance para eu poder escolher melhor, né, na minha próxima decisão. Então tá bom, brother. É assim, ó. Vai ter um julgamento e você vai ser o juiz. Você é o cara. Já que você se arrependeu, você é o cara. Você vai escolher qual é a melhor música entre a cítara de Apolo e a flauta de Pan. Apolo representando, né, esse equilíbrio, né, a questão do equilíbrio grego que você gosta, né? Então, assim, Apolo representando toda a questão da inteligência, do raciocínio, de todo, né, e Pan os prazeres carnais. Então, né, Apolo quem tocou a música mais bonita para te satisfazer, a estesia do som, né? O som entra no seu coração. Quem que você escolhe? Você escolhe Apolo, e olha que curioso, né? Porque assim, Pan, assim como Dionísio, eles são deuses daqui, né? Dos prazeres corporais. E Dionísio ficou, cara, ele falou, eu nem troco mais ideia, eu vou mandar a série B aqui, ó, manda o Pan, que é um sátiro lá, meio homem, meio não sei o que, pra trocar. Eu não quero mais nem trocar ideia com esse jumento, literalmente. Mandou o R1. Manda o 01. Falou assim, não, na boa aqui, manda o R1 pra resolver essa pica. E esse Apolo, que é meio salame, vai acreditar nesse cara e tal, e não sei o que. Pô, pois bem, lá Apolo tocou, né, Pan também tocou, e né? Dionísio não, o rei Midas escolheu Pan. Então ele cagou e agora ele tá deitando na merda, né? Ele tá se esfregando na merda. Ele não consegue escolher outra coisa porque ele herda de Edom, ele herda o hedonismo. Essa é a loucura. E a ideia trágica, né? A tragédia grega é isso, é a mesma coisa. Tem algo que tá em você e dado uma certa circunstância, você não vai conseguir fazer de forma diferente. Não, tô perfeito. Ou seja, a preferência temporal é um meio, não é um fim nela mesma. Sim. É isso, cara, é isso. E ele é tão Zé Ruela, mas tão Zé Ruela, que Apolo nem fica puto com ele. Apolo nem fica puto, não podia matar ele. Pô, olha só, o que Apolo faz com os caras que ele fica bravo? Ele nem fica puto, ele fala, tá bom, Zé, é assim, então mete umas orelhas aí. Mete essas orelhas aí. Aliás, o asno é um animal que assim, o asno, assim como o bode e o boi indiretamente também, mas são animais de culto a Dionísio. Né? Então é por isso que você vai ganhar essas orelhas, já que você tem tanta preferência temporal dionisíaca, você vai ganhar estas orelhas. Deve aumentar o risco de ser sacrificado também. Fato, então, mas eu acho que ele falou assim, tal qual os animais cedem aos seus prazeres e são julgados, são guiados só por prazeres, não pensam no que estão fazendo, a sua parte animal, me lembrou agora, não sei se você lembra, tem um outro bicho, um ser mitologia moderna, que ganha as mesmas orelhas de burro, Pinóquio ganha as mesmas orelhas de burro. Fudido. Muito louco. Não, genial. Porque ele, já que você está cedendo aos prazeres, você vai se tornar meio animal. A parte que não é divina, que é animal, que é mundana, que é telúrica, que é hedonista, que ela fique mais evidente, que você vire o animal que você acha que você é. Muito disso. Essa é a segunda, né? Que ele deitou na merda. A terceira, ele triplica a aposta. O que ele faz? Ele fala, bom, beleza, ele se arrepende. Mas ele se arrepende, e aí está muito da questão da riqueza enquanto acúmulo de coisas, né? De você banalizar, de você... a riqueza, quando ela é feita dessa maneira de acumulação de bens, ela banaliza
e mata a figura do herói. Né? Então essa banalização passa porque eu sou sabido, eu tenho dinheiro, eu tenho um conhecimento de qualquer coisa, então eu sei tudo da vida. Não é o playboy. É o playboy. É o playboy. Não é o playboy. Ele não é o playboy. É o homem burro. É o playboy. É a sua crítica ao playboy. Ele não sabe de nada, não tem nada, mas ele tem dinheiro. Ele fala assim, mano, eu faço isso acontecer. Não, mas você não sabe o valor. Não precisa saber o valor. Eu compro, as coisas acontecem. Não tem valor. Esse ouro sem valor. É muito essa crítica que eles estavam fazendo. É por isso que ele é visto como rei Rubens, mas muito burro. De fato, que rei sem valor é esse? E aí ele se arrepende disso, né, dessa decisão de ter escolhido o Pan a Apolo, mas ele se arrepende por conta da orelha. Então ele se arrepende, olha que curioso, galera. Ele se arrepende por conta da execração pública. Ele tá preocupado com o Instagram da época, velho. E aí ele vai no cabeleireiro. É um playboy. Tanto é que ele bota em volta da cabeça a toalha. É um capuz. É um capuz pra poder esconder, né, cara? Então. E aí o único que descobre isso é o cabeleireiro dele, né, cara? Olha que curioso. Genial. Você sabe que na simbologia clássica, você sabe o que quer dizer capuz? O que significa capuz? Luxúria. Então, é a luxúria de você... luxúria no sentido não só de prazer sexual. Né? Isso, então a gente volúpia, de você gozar, luxúria de você gozar o momento, de aproveitar da alta preferência temporal. Volta na ideia de hedonismo. Então assim, só que é um vício, né? Então assim, primeiro, o motivo que ele usou foi torpe, foi a aceitação social. Então por isso que ele pôs o capuz. Ele não pôs o capuz porque a decisão foi ruim. Ele pôs o capuz para esconder a burrice dele. Não por ele, para mostrar para os outros, né, velho? É para esconder dos outros, né? E aí ele desenvolveu uma, entre aspas, virtude que a gente chama de cinismo. O cinismo dele, que é assim, ok, eu sou estúpido, que é o playboy, né? Eu sou estúpido, mas eu tenho dinheiro. Sou estúpido, mas eu tenho notoriedade. Então, assim... Hipocrisia no auge. Exato. Então, assim, depois da acumulação de riquezas, né? Que é isso, né? Que a gente está falando... Está automática, é isso que o mito está contando, está automaticamente associada à luxúria. Então, se a gente for ver do ponto de vista médico, uma vez que você médico no sentido de raciocínio clínico, né? No momento que você acumula riquezas, você banaliza essas riquezas, né? Essa banalidade tem duas expressões vulgares, mais comuns, né? Você tem a expressão da busca por mais riqueza, então você fica procurando, trabalha 20 horas por dia, faz as suas coisas e tal, e esse é um espectro de você realizar e argumentar. E o outro espectro é o tédio, né? Então essas são as duas manifestações gerais do cara que busca o primeiro estágio de acumulação de bens. O segundo estágio é a luxúria. Quantos escândalos que você conhece de jogador de futebol, de político, que foi acumulando isso com este viés e que tem escândalos que envolvem luxúria no sentido sexual e tal. Então, assim, é o preço que ele está pagando com o capuz, né? Então, assim, essa é a terceira cagada de Midas, né? E aí, beleza, bom, ele tá com o capuz e tal, mas você falou o cabeleireiro descobre e tal, e não sei o quê. Aí tem duas versões, né? Tem versão que o cabeleireiro fala, tem versão que ele fala. Mulher que eu acho que a mulher fala, não é isso? Eu gosto da versão de que ele fala, né? Então ele não aguenta mais, né? Então ele ameaça o cabeleireiro de morte. Então ele cava um buraco. Mas o cabeleireiro só pode... Ele não quer falar... Não pode falar pra todo mundo, né, cara? Isso. Ele cava um buraco e ele fala pra terra. É, né? O cinismo. Ele quer manter o segredo, né? Porque... E aí, olha só. Essa é a primeira fonte de angústia da Simone Biles. Ele fez uma opção, mas essa opção é totalmente pessoal e interna, desvirtuada por um certo cinismo de arrogar o vício no lugar da virtude. E esta nada mais é do que a destruição do sentido do herói. Né? Então, quando ele cava e grita lá, Midas tem orelhas de asno, cavar um buraco é o sintoma do inconsciente. Então, o inconsciente dele sabe
a decisão é obtusa, que não é a melhor opção e tal, mas ele está dobrando a aposta, que nem a Dilma, né? Ele dobra a meta. Né? Então, assim, ele cavou tal, e olha que legal, né? Aí no buraco ele gritou lá tal, cavou no sentido de você sublimar. E todo cara que, né, acumula riqueza, ele tem que desencanar da vida e pensar só no dinheiro, que foi o que o Marco falou no começo, né? O cara que, né, quantifica uma viagem de tanto, um apartamento de tanto e foda-se o resto, né? Que é a questão da insuficiência da acumulação de riquezas enquanto sentido de vida, né? Então ele abre o buraco, grita lá e tal, e no lugar, né, que ele abriu o buraco, o que cresce? Cresce uma árvore chamada junco, né, que é uma árvore que, por definição, e o símbolo da definição, ela é móvel. Ou seja, ela vai com o vento, ou seja, vai com a opinião das pessoas. Então, assim, ele, na tentativa de sublimar toda essa merda que ele fez, ele esquece isso e resolve tocar a vida. Aí cresce uma árvore que, né, isso, ele começa a se comportar, ele esquece a sua narrativa pessoal, ele esquece a sua condução própria, ele esquece que ele vai morrer e ele resolve ser aceito porque ele está dobrando a aposta de acumular dinheiro, no sentido de que, olha, eu sou incompetente, eu sou incapaz, mas ninguém vai perceber. Né? E aí acaba a história, né? Aí ele se frustra completamente, assim como essas emoções sublimadas vão dar pala em algum momento. O junco começa a balançar de um lado para o outro, dizendo, né, que Midas tem orelhas de asno, Midas tem orelhas de asno, Midas tem orelhas de asno. E essa é a história do rei Midas, né? Sensacional. Eu acho que jeito perfeito de gente terminar. A gente consegue tirar diversas conclusões de tudo que foi falado aqui. Entendam, assim, para mim fica muito claro que a independência financeira ela é muito importante, mas se você não utilizar as portas que são abertas por ela, talvez você não chegue na vida boa, não atinja o que realmente é importante para cada um da gente, que vai muito além de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, vai muito além de ser simplesmente bem-sucedido ou não ser bem-sucedido. Deixa a brecha para a gente entender que cada um tem o seu lugar, a gente pode se colocar, mas a gente tem que entender como que a vida funciona e a gente tem que entender tudo que foi criado antes da gente e o que isso nos passa como informação através de símbolos e através de histórias contadas, igual o que o Caio acabou de contar agora pra gente. A gente vai encerrar por aqui, por causa, acho que já foi o horário. A gente fala muito. Eu não falei, quando a gente começou, eu não apresentei exatamente, pedi para todos darem boa noite, mas agora eu vou pedir para ambos, por favor, dar boa noite, e espero que daqui uma semana a gente tenha um pouco mais, tá bom, amigos? Pessoal, tem guardado para a próxima semana, hein? Aguardem. Galera, boa noite. Espero que todo mundo que conseguiu acompanhar até agora, né, tenha gostado. Essa é um pouco da ideia do nosso podcast aqui. A gente quer refletir sobre o que é uma vida boa, né, o que faz uma pessoa feliz, como é que a gente persegue essa felicidade, quais são as histórias que a gente pode contar para que no final da nossa vida a gente diga com certeza que a nossa vida foi boa, né? Então, com certeza, essa vida não passa perto das opções do Rei Midas, né? Com certeza não passa. Pode ser um exemplo e vamos usá-los como exemplo então, tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Camara. Boa noite, Caio. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Até a próxima. Beijos. Beijo.